Meus irmãos, podem tomar os seus lugares, por gentileza? Eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem as suas Bíblias na Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1. Lembrando que nós estamos iniciando uma série, já foram 2 sermões, na carta de Paulo aos Efésios. Hoje chegamos ao 3º sermão e quero convidá-los à leitura do verso 4 ao verso 6, apenas a primeira parte do verso 6. Efésios capítulo 1, do verso 4 ao verso de número 6. A palavra do Senhor nos diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça. Meus irmãos, se estamos em Cristo, temos uma nova identidade. E todos os que têm uma nova identidade, a têm porque foram regenerados, pela fé em Cristo justificados e inseridos no corpo de Cristo, que é a igreja. Essa igreja veio à existência por causa da bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo, como vimos no conteúdo do verso 3 em uma outra ocasião. Essa bênção foi concedida pelo Pai. Em seu alicerce, essa igreja ela é apostólica, em sua natureza ela é santa e fiel, e em sua condição abençoada. A igreja é a sociedade de Cristo no mundo. Esse é parte do ensino do apóstolo Paulo nos primeiros 3 versos do capítulo 1 da carta aos Efésios. Efésios 1, de 3 a 14, é um hino cristão primitivo. Sua estrutura é bem simples. Há uma epígrafe, que está no verso 3, e 3 estrofes. Cada uma delas, ou cada uma dessas estrofes, enfatiza os atos redentivos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esses atos cobrem a história passada, presente e futura da redenção. E o verso 3, como disse há instantes, é a epígrafe desse hino. E nela o apóstolo nos oferece uma visão semelhante àquela que temos ao sobrevoarmos uma floresta, permitindo que contemplemos o quadro geral e amplo da obra da salvação. Você vai lembrar da metáfora do último sermão. Podemos olhar uma floresta sobrevoando-a, ou podemos olhar uma floresta navegando pelos seus rios. O verso 3 é como se nós sobrevoássemos essa floresta. O verso 4 ao 14 é hora de embarcar e navegar pelos rios dessa floresta, onde nós enxergamos detalhes daquilo que Paulo quis ensinar no verso de número 3. Os versos de 4 a 6 compõem, portanto, a primeira estrofe desse hino cristão. E esse texto esclarece para nós que Deus o Pai é quem executou muitos dos atos redentivos em favor do seu povo, a igreja. E por que eu digo muitos dos atos redentivos? Porque ao falar do Pai, eu preciso me lembrar do Filho e eu preciso me lembrar do Espírito Santo, que também operaram e operam a nossa redenção. Lembrem-se que Paulo chamou esses atos de toda a bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. Por meio deles, Deus trouxe a igreja à existência, concedendo pela sua graça e pelo Evangelho a nova identidade dos salvos. E nessa estrofe,
Paulo expõe as causas, a mediação e os propósitos divinos dessa bênção, ou desses atos salvíficos na bênção espiritual. Os temas da eleição e da predestinação, meus irmãos, são temas muito badalados no contexto da fé cristã. Mas, embora badalados, eles são, me permitam dizer isso, mal compreendidos, não apenas quanto aos seus sentidos e aplicações, mas também quanto aos propósitos divinos para eles. Uma leitura cuidadosa, por exemplo, das passagens bíblicas em que esses termos aparecem, logo mostrará que Deus não os revelou à igreja com a intenção de que se tornassem assuntos para debates acadêmicos provocados por dissensões teológicas ou doutrinárias. Na verdade, Deus os revelou à igreja para consolo dela. Uma garantia em tempos de lutas por causa da fé. E conforme demonstrou o apóstolo Paulo, a eleição e a predestinação divinas, como atos redentivos, compõem a bênção espiritual que em Cristo o Pai concedeu à igreja nos lugares celestiais. Eleição e predestinação compõem a bênção espiritual sobre a qual o apóstolo Paulo fala no verso 3. Bênção espiritual. Podemos dizer que elas são os primeiros e belos detalhes da perfeita história da redenção. Ou, para usar a metáfora da navegação, os primeiros e belos cenários que vislumbramos enquanto navegamos por esses grandes rios dos atos redentivos de Deus. Ambas, eleição e predestinação, são frutos da graça de Deus, que por sua livre vontade decidiu salvar pecadores que de outro modo jamais seriam salvos. Daquele que em amor se importou conosco. Há muita coisa que pode ser dita sobre essas doutrinas. E a minha intenção nesta manhã, permitindo Deus, é considerar a natureza da eleição e da predestinação, suas causas, mediação e propósitos para cada uma delas. Em seguida, eu pretendo responder a algumas objeções comuns que as pessoas costumam fazer a elas. E por fim, o meu desejo é propor ali algumas aplicações que sejam relevantes à nossa vida. Portanto, se me permitem usar a metáfora, vamos entrar no barco, ou vamos entrar na catamarã. Na rabeta não dá, porque a rabeta é muito pequenininha e tem muita gente, vai tombar. Então vamos entrar numa grande embarcação e vamos navegar por esses rios dos grandes atos redentivos de Deus, começando com essas duas doutrinas, da eleição e da predestinação. Consideremos em primeiro lugar a natureza da eleição divina. Verso de número 4, a palavra do Senhor diz: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Essas são as palavras inconfundíveis do apóstolo Paulo. Meus irmãos, eleição é a expressão usada nas Escrituras para fazer referência à escolha divina de pecadores para a salvação. Isso mesmo, escolha de pecadores para a salvação. Escrevendo a sua segunda carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, no capítulo 2, 2 Tessalonicenses 2, verso 13, ele escreveu:
Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos, amados pelo Senhor. Agora veja, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos. Deus os escolheu para serem salvos. Há um propósito. Esse é o sentido, irmãos. Dentre toda a humanidade, Deus escolheu pessoas para serem salvas e formarem um povo exclusivamente seu. No Antigo Testamento, Deus escolheu Israel com vistas à salvação futura de Israel e dos gentios. No Novo Testamento, a essa nova formação, judeus e gentios juntos, Deus chamou igreja, a sociedade de Cristo. Deus é o agente da nossa eleição e nós somos, por consequência, objetos dela. Eleição, escolha, pressupõe uma vontade. Quando você faz uma escolha, está pressuposto uma vontade, um desejo. E o agente desse desejo aqui é Deus. Deus nos escolheu. Deus nos escolheu. Essa escolha divina pressupõe que Deus é um ser pessoal, dotado de livre vontade, que jamais esteve ou estará condicionado por qualquer pessoa ou circunstância. Ele cumpre a sua vontade conforme os seus santos propósitos. A evidência disso está no tempo em que essa escolha foi feita. O texto diz: antes da fundação do mundo, ou seja, na eternidade, quando apenas o santo conselho da Trindade existia, e nada, obviamente, havia sido criado. Essa escolha divina teve uma causa, um mediador e um propósito. Portanto, essa escolha foi planejada, se há causa, se há um mediador e se há um propósito. Qual a causa da eleição? O texto diz: porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, em amor. Em amor. Em amor Deus nos escolheu. O sentido é que a escolha divina nasceu de sua afeição a pecadores, contrapondo-se à ideia de uma escolha aleatória e sem sentido. Como se Deus fosse um ser injusto, como se Deus fosse um ser cruel para os que foram deixados em seus próprios pecados. Mas Paulo ensinou que Deus amou pessoas e a partir delas formou para si um povo. Esse amor foi provado na morte de Jesus na cruz. Veja o que diz Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 8. A palavra do Senhor diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Deus, portanto, em amor, nos escolheu para consolo da igreja. Mas Paulo também ensinou-nos que há um mediador em nossa eleição. Deus nos escolheu nele. Lembrem-se que das implicações do verso 3, quando o apóstolo diz: com toda a bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. Nós fomos unidos a Ele em sua morte e ressurreição. Quando Cristo morreu, nós morremos com Ele. Quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele.
Ele assumiu o nosso lugar. Ele assumiu a nossa culpa na cruz. E essa expiação substitutiva nos garantiu a adoção, o perdão de pecados e a segurança final. Mas quando Deus nos escolheu, Ele o fez com propósitos. Com propósitos. Paulo deixou claro que fomos escolhidos para sermos santos e sem culpa perante Ele. E Ele o fez nos lugares celestiais. Em Cristo. Onde fomos assentados. Nos lugares celestiais em Cristo. Isso significa dizer, meus irmãos, que nós estamos continuamente na presença de Deus. Isso significa dizer que aonde quer que você vá, ou aonde quer que eu vá, e o que quer que façamos, nós estamos na presença dEle. A pergunta que a gente precisa fazer é: isso nos constrange? O apóstolo não deixa qualquer dúvida aqui. Deus nos escolheu para sermos santos e sem culpa perante Ele. Esse é o propósito da eleição. Deus nos escolheu para sermos santos e sem culpa. Nas Escrituras, meus irmãos, há dois aspectos ligados à santidade. O primeiro diz respeito ao ato exclusivo de Deus separar para si os eleitos, que no tempo são regenerados e pela fé justificados. O segundo diz respeito à nossa cooperação com Deus, refletindo a vontade expressa de Deus em sua palavra. O texto bíblico em João 17:17 nos diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Também fomos eleitos para sermos sem culpa perante Ele. Pelo seu sangue, Jesus removeu a condenação da morte. E arrependidos e justificados, fomos perdoados. Portanto, meus irmãos, o agente da nossa eleição, dessa escolha, é Deus. O tempo dessa eleição foi a eternidade. O mediador dessa eleição, Cristo. E o propósito dessa eleição, sermos santos e irrepreensíveis. Mas e o que dizer da predestinação? Verso 5 nos diz: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Predestinação, meus irmãos, é o termo que se refere ao ato divino de determinar de antemão aqueles que receberiam uma condição concedida por Deus. O interesse básico do termo não está em quem é predestinado. Não é esse o foco. Mas para o que foi predestinado. O interesse básico, portanto, está no que e não em quem. A questão, portanto, é o propósito da predestinação. E aí eu preciso abrir aqui um parênteses para afirmar que eleição e predestinação não significam as mesmas coisas. Embora algumas pessoas eventualmente usem como sinônimos ou sinônimas, essas palavras, na verdade, têm conceitos distintos. Deus elegeu pessoas. E uma vez que Deus elegeu pessoas, predestinou-as a uma condição.
A eleição responde quem? A predestinação, o quê? O motivo pelo qual Deus escolheu as pessoas que compõem a igreja, dentre uma numerosa multidão, é que determinou a condição delas. E conforme escreveu o apóstolo Paulo, o propósito para o qual fomos predestinados é pertencermos a Ele por direito de sangue e adotados como filhos legítimos. Ele escreveu: nos predestinou para Ele, por meio de Jesus, para a adoção. Aqui está a condição. Adoção. Isso é significativo, meus irmãos, porque o apóstolo Paulo vai começar o capítulo 2 de Efésios, lembrando que antes, quando ainda estávamos em nossas transgressões e pecados, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós éramos filhos da desobediência e filhos da ira. Isso é o que Paulo vai dizer no início do capítulo 2 de Efésios. Filhos da desobediência e filhos da ira. Mas agora, no verso 5 do capítulo 1, antes mesmo de falar da condição em que marcava a nossa existência antes, ele fala da nossa condição agora. Não somos mais filhos da desobediência e nem mais filhos da ira. Nós somos filhos de Deus, porque fomos predestinados para a adoção. Para a adoção. Somos filhos de Deus, herdeiros das promessas de Deus. E meus irmãos, isso consola o nosso coração. Então, lembrem-se do que disse há instantes, quando afirmei que essas doutrinas não foram dadas para jogarmos na arena da teologia e ficarmos brigando uns com os outros. Elas foram dadas para o consolo da igreja, para o bem-estar da igreja. Mas a predestinação também tem uma causa. Uma causa. Olha o que Paulo diz no verso 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. A pergunta é: qual é a causa da predestinação? Qual é a origem da predestinação? Deus e sua vontade. Deus tem vontade, você sabia? E a vontade dele não está condicionada a mim nem a sua. Deus tem vontade. Uma tradução um pouco mais literal seria: nos predestinou de acordo com o desejo favorável de sua vontade. Porque o desejo da vontade tem elementos que podem, vamos dizer assim, se espalhar. Quando a gente pensa no desejo favorável, é o bem que Deus fez àqueles que compõem a sua igreja, que agora são filhos dele. Deus é um ser pessoal, irmãos, e por ser um ser pessoal, ele é dotado de livre vontade, não estando condicionado, como já afirmei, a pessoas e circunstâncias. E Deus cumpre os seus propósitos. Foi o desejo favorável de sua vontade, seu afetuoso desejo, seu amoroso desejo, que o levou a predestinar pecadores que de outra forma jamais poderiam se salvar, tornando-se seus filhos por adoção e herdeiros de Deus. Então notem, Deus tem uma vontade, e que sempre é boa, agradável e perfeita. E à semelhança da escolha divina, Cristo é o mediador da nossa predestinação. Paulo escreveu: nos predestinou para Ele, para a adoção, por meio de Jesus Cristo. Paulo está dizendo: olha, sem Cristo não existe a mínima chance de alguém ser salvo. Não é possível ser salvo sem Cristo. Observem: por meio de Jesus Cristo. Essas palavras indicam que Cristo foi um mediador responsável por alterar a nossa condição.
Porque veja, se a predestinação é para a adoção, você só pode adotar quem não é filho legítimo, sanguíneo, correto? Qual é a situação aqui no contexto do primeiro século? Algumas famílias compravam escravos, pagavam pelos escravos, colocavam-os dentro de sua própria casa para cuidar dos negócios, e alguns deles, eventualmente, eram adotados como filhos. Ora, veja se não é essa a nossa real condição. Nós antes éramos escravos do pecado, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não havia qualquer esperança para nós, vivíamos neste mundo sem Deus e sem esperança. O que Cristo faz? Ele derrama o seu sangue. Como é que a Bíblia lida com o derramar do sangue de Cristo? Ele pagou o preço. Que preço? O preço do nosso resgate. Nós estávamos em praça pública, sendo vendidos, sendo leiloados. Cristo morreu em nosso lugar, Ele pagou o preço da nossa redenção. Então Ele nos toma para si. E quando Ele nos toma para si, Ele nos leva para casa. E ao nos levar para casa, Ele nos adota como seus filhos. Então veja, Cristo foi o mediador responsável por alterar a submissão que um escravo devia a um senhor para outro mediante pagamento. Hoje nós pertencemos a Cristo, somos membros da sua família, somos seus filhos legítimos ou filhos de Deus legítimos, co-herdeiros com Cristo, como Paulo diz. Mas antes não, nós éramos escravos e estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Só pertencendo a Deus é que esse escravo poderia ser levado à condição de filho de Deus por adoção. E foi o que Cristo fez. Ele nos comprou. E se você para pensar as implicações disso, meus irmãos, essas implicações são muito sérias. Porque a pergunta que a gente precisa fazer é: Cristo pagou o preço por todos, mas levou alguns? Ou aqueles pelos quais Ele pagou o preço, Ele levou? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. Como eu afirmei anteriormente, as doutrinas da eleição e da predestinação, um tanto mal compreendidas e até olhadas com certo receio e com respeito, talvez alguns de vocês estejam um pouco arrepiados ao ouvir as coisas que eu estou falando, porque talvez isso esteja chocando com muitos dos seus conceitos. Mas o fato é que a eleição e a predestinação divinas sempre foram muito mal compreendidas e olhadas com certo receio pelos cristãos. Não porque necessariamente esses cristãos neguem em definitiva a doutrina, ou as doutrinas, mas basicamente por haver discordâncias sobre o significado, sobre a execução e sobre a aplicação delas. E há pelo menos 5 áreas em que essas objeções são feitas, e eu quero muito rapidamente passar por elas aqui, e tentar mostrar para vocês a realidade dos fatos do ponto de vista bíblico. Nós temos hoje objeções ligadas à fé prevista, o livre-arbítrio, a justiça de Deus, a santidade e evangelismo e missões. Então eu vou considerar muito rapidamente cada uma delas. A primeira objeção se fundamenta na fé prevista, conforme alguns interpretam 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. 1 Pedro 1, 2. Você pode ler aí o texto. Ele diz assim: escolhidos de acordo com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. O ponto é, de acordo com a presciência de Deus Pai. Esse é o ponto. Segundo essas pessoas, seria esse o cenário. Preste atenção. Deus está na eternidade. E lá da eternidade,
Deus olha o desdobramento da história. Veja, a história ainda não se desdobrou, porque Ele não criou absolutamente nada. Ele está na eternidade, Ele olha o desdobramento histórico, porque Ele é Deus, Ele tem ciência de todas as coisas, e ao olhar, Ele nota que alguns pecadores vão crer, vão responder positivamente ao chamado do Evangelho. E aí Deus, vendo que o fulano vai responder ao chamado do Evangelho, Ele então escolhe esse indivíduo. É mais ou menos assim. Nas eleições, nós olhamos para frente e sabemos quem vai ganhar, e a gente escolhe aquele que vai ganhar. As pessoas interpretam dessa maneira. Deus na eternidade teria olhado para o futuro e visto aqueles que creriam, e com base nisso Ele os escolheu. Mas eu tenho uma pergunta para fazer. Se Deus olha para o futuro e vê que alguém vai responder, eu preciso honestamente descolar a decisão da pessoa da obra que Deus faz. Isso é inevitável. Correto? Eu preciso olhar a decisão da pessoa desconectada do que Deus faz. Porque se isso aqui é resultado disso aqui, para que a presciência? Se é a obra de Deus que vai causar isso aqui, se é o próprio Deus que está causando isso aqui. E a pergunta que a gente precisa fazer é: quem é responsável pela fé do homem? Quem é responsável pela fé daquele que crê? Aí você tem 3 respostas. O diabo, que me parece óbvio não ser, porque o diabo não tem interesse que ninguém creia, mas sobram 2 personagens: ou Deus, ou o próprio homem. Ok? O diabo está fora de cogitação. Sobram Deus e um homem. Mas, meus irmãos, se é o homem, como é que a gente lida com os seguintes textos? Abra sua Bíblia. Romanos capítulo 9. Do verso 10 ao verso 16. Eu passarei muito rápido aqui na leitura, peço a sua atenção. Romanos 9, de 10 a 16. Bom, Paulo está falando sobre a condição de Israel no plano redentivo de Deus. Ele já falou sobre Sara e Abraão. E aí ele começa o verso 10 dizendo: esse não foi o único caso, referindo-se a Sara e Abraão. Também os filhos de Rebeca, agora ele vai falar sobre a situação de Isaac, tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaac. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, permanecesse, gente, e não começasse, permanecesse, ou seja, está em processo a eleição. Só pode permanecer alguma coisa que está em andamento. Não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Então que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia. Misericórdia do homem? Não, misericórdia de Deus. Eu acho que não dá para confundir essas palavras. Vou ler. Isso não depende do desejo ou do esforço humano. Eu acho que está claro. Está claro. O que a gente faz com Efésios 2:8? Se é o homem. O texto diz:
Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. A salvação é dom de Deus. Sabe o que é um dom? É um presente. Sabe o que é um dom? É algo que a gente não merece, porque aqui está no contexto da graça. Pela graça sois salvos. Mas se é pelo homem e não é por Deus, bom, então o homem tem algum mérito, porque quando Deus viu nele alguma coisa boa. Não me parece ser esse o ensino. Consequentemente, o conceito que as pessoas utilizam de presciência, eles confundem com previsão. Mas previsão não é presciência. Presciência é pré-conhecimento. É elemento pactual no contexto da Bíblia. Quando a Bíblia diz que Adão conheceu Eva e teve um filho, ninguém está pensando que Adão estava caminhando pelo jardim e encontrou aquela mulher, apertou a sua mão, muito prazer, meu chamo Adão, e o seu nome? Eva, pronto, ela engravidou. É óbvio que não. É pactual. Então, presciência é pré-conhecimento é pacto. Deus, na sua livre vontade, estabeleceu um pacto com aqueles que Ele desejou. Segunda objeção: mas pastor, como é que fica o meu livre-arbítrio? É a segunda objeção que as pessoas normalmente fazem, né? O livre-arbítrio. Se Deus escolheu pessoas para a salvação fora do critério da fé prevista, como é que fica o livre-arbítrio? Meus irmãos, essa objeção, ela desconsidera a abrangência do pecado. Os que pensam assim, imaginam que o pecado não atingiu a mente humana, o que implicaria no fato de um homem estar apto para escolher. Por isso ele teria livre arbítrio. E veja, não se nega que o homem tem arbítrio. O homem tem arbítrio, tem vontade. A questão está na liberdade da vontade. E deixe-me tentar mostrar isso para vocês. As pessoas que pensam no livre-arbítrio, pensam que, de fato, a única, e isso aqui não é um achismo, você vai pegar as obras daqueles que fazem uma defesa do livre-arbítrio, e eles vão dizer isso categoricamente, de que a nossa mente, os nossos pensamentos, a nossa capacidade discernitiva, elas não foram afetadas ao ponto de nos impedir de fazer escolhas, ou pelo menos essa escolha em relação a Deus. Só que isso, meus irmãos, está na contramão de um conceito que Paulo vai falando um pouquinho mais à frente no capítulo 2, quando ele vai dizer, olha, antes nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ora, irmãos, uma pessoa morta, ela está completamente morta. E se uma pessoa não responde aos sentidos, e sua cabeça não tem consciência, isso não significa que ela esteja morta, porque ela pode estar em estado de coma. Só que estado de coma não é morte. Uma pessoa em estado de coma, ela está viva. Paulo não diz que nós estávamos em estado de coma. Paulo não diz que nós sofríamos de tetraplegia espiritual. Você sabe o que quero dizer? Só funciona a cabeça, daqui para baixo não funciona nada. Isso é para lembrar um pouquinho agora dos debates que estão aí com relação se tem respaldo, não tem respaldo científico. O que importa é que tem 6 pessoas se movimentando. Glória a Deus por isso. Não se ensina sobre tetraplegia espiritual. O homem está morto em seus delitos e pecados. E isso é atestado biblicamente. Pegue Efésios, capítulo 2, verso 3. Olha o que ele diz, 2:3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, agora observe, satisfazendo as vontades da nossa carne. Carne aqui é aquilo que nos inclina para o mal, é o mal propriamente dito, é o que se opõe ao espírito. Seguindo, agora veja, seguindo os seus desejos e pensamentos. Onde estão os nossos desejos e pensamentos? Onde se processam os nossos desejos e pensamentos? Essa é a condição anterior, satisfazendo os desejos e pensamentos.
Veja o capítulo 4 de Efésios, versos 17 e 18. Olha: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios. Como é que os gentios vivem? Na inutilidade dos seus pensamentos. Gente, pensamento inútil é inútil. Uma coisa inútil é inútil. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão. Ignorância se processa onde? Aqui, ó. O que foi que Paulo escreveu aos Romanos? Quando ele fala, por exemplo, que não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Se não há um que busque a Deus, como é que Deus poderia ter olhado para o futuro e ter visto alguém com um bom desejo de desejá-lo? Se não há quem busque a Deus. Então, o ponto da liberdade quanto à vontade é falacioso. E eu termino com uma pergunta, termino sobre este ponto, obviamente, com uma pergunta muito simples. Pergunte às pessoas que fazem defesa do livre-arbítrio e que são crentes. Perguntem a elas se elas amam a Deus. O que elas responderão? Sim, amam. Pergunte a essas pessoas se elas amam a Cristo. O que elas responderão? Sim, amam. Perguntem a elas se elas odeiam o pecado. Elas responderão: sim, odiamos. Pergunte a elas se o pecado ofende a santidade de Deus. Elas responderão: sim, ofende. E aí você pode perguntar para ela: então por que no seu livre-arbítrio você não para de pecar? Para de pecar. Você não tem livre-arbítrio? Então você tem uma vontade para dizer: eu não irei pecar, para agradar o meu Deus. Irmãos, eu pergunto, isso é possível? Isso é possível a qualquer um de nós? Se você ama a Deus, ama a Cristo, você odeia o pecado. Se você odeia o pecado e sabe que ofende a Deus, você vai parar de pecar. Mas a pergunta que eu faço é: nós conseguimos isso? Não conseguimos. Não conseguimos, mesmo sabendo que ofende a Deus. Nós não negamos a liberdade da vontade, nós defendemos a liberdade da agência. O homem livremente responde, porque na visitação sobrenatural do Espírito por meio da palavra, ele inclina nossos corações a crer. Isso é obra da graça. E aquele cujo coração foi inclinado a crer, crerá. Isso é fato. Por isso Jesus diz que nenhum daqueles que me deste se perderá. Não foi o que Jesus falou? Nenhum daqueles que me deste perecerá, se perderá. Porque aqueles cujos corações foram inclinados a crer, crerão para a glória de Cristo. E como isso nos consola a nós que estamos em Cristo, não é? É tudo por Ele, para Ele, dele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. A terceira objeção é quanto à justiça de Deus. Bom, se não tem fé prevista, se não tem livre-arbítrio, então a objeção é: Deus não é justo. Bom, Paulo já respondeu isso no capítulo 9. A injustiça da parte de Deus, ele dá um categórico não. Essa objeção, por outro lado, desconsidera não apenas a extensão do pecado que domina a nossa mente, a nossa capacidade de raciocínio, mas também a malignidade do pecado. Os que pensam dessa maneira, que têm dificuldades por conta da justiça de Deus, ignoram o fato de que se tal justiça que essas pessoas reivindicam fosse aplicada, ninguém seria salvo. Pois todos pecaram e o salário do pecado é a morte. A pergunta é: se nós queremos que a justiça de Cristo seja aplicada, que a justiça, do Pai seja aplicada, porque a justiça de Cristo ela vem por meio da fé, se a justiça do Pai ela é aplicada, como muitas pessoas querem, meus irmãos, quem vai se salvar? Quem pode se salvar? Não é possível. Deus, na verdade, abandonaria todos nós e nos deixaríamos morrer eternamente, e ao fazer isso, Ele seria justo.
Se Ele nos deixasse perecer, se Ele nos encerrasse no mais profundo inferno, Ele seria justo. Ele seria justo. Então não é um caso de justiça aqui, é um caso de amor. Ignoram o poder que agiu no coração para salvar o pecador. A Escritura afirma que em sua providência, Deus chama mortos à vida. Em sua providência, Deus abre-lhes os ouvidos e os olhos para crerem no Evangelho. O coração de pedra lhes é tirado, e lhes é dado um coração de carne, conforme disse o profeta Ezequiel. Deus muda a natureza, é o nascimento do alto, é o nascer de novo, é abrir os olhos para enxergar a beleza que antes nós não víamos. Lembra que o profeta Isaías diz: nele não víamos beleza alguma, para que o desejássemos. Não víamos nele beleza alguma para que o desejássemos. A pergunta é: o que ocorreu para que nós passássemos a desejá-lo? A obra poderosa de Deus no coração de pecadores como eu e você. Então isso nada tem a ver com a justiça de Deus, pelo contrário, na sua justiça, Ele mandou o seu Filho para assumir a minha culpa e a sua, para que tivéssemos vida. A quarta objeção, você já deve ter ouvido, talvez até falado, diz respeito à santidade. Alguns dizem: se Deus escolheu pessoas para salvação, então o eleito pode viver de qualquer maneira, em seus próprios pecados, porque ainda assim vai ser salvo, ele é eleito. Já ouviu isso? Você já falou isso? Os que pensam assim, meus irmãos, ignoram o poder que agiu no coração de um pecador. E como disse instantes atrás, o poder de tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. O salvo, meus irmãos, o salvo é santo, e a sua natureza se inclina para as coisas da santidade. O salvo se inclina para as coisas da santidade, não porque nós sejamos melhores do que aqueles que neste momento ainda não são salvos, ou mesmo aqueles que não serão salvos. Nós não somos melhores que eles. O fato é que Deus, na sua providência, mudou o nosso coração, tirou o coração de pedra, nos deu um coração de carne, para que nós pudéssemos ver beleza em quem nós não víamos. Nós fomos eleitos para sermos santos. A santidade, meus irmãos, é a evidência de uma pessoa salva. Então não faz sentido algum dizer, porque o texto diz: Ele nos escolheu para sermos santos. Quem é que de fato pode dizer que foi escolhido por Deus? Quem é santo. Não é porque sabe uma lista de doutrinas, não é porque sabe debater doutrinas, não é porque está numa igreja reformada, não é porque lê a Bíblia, não é porque ora. Todas essas coisas são ótimas e nós precisamos cumpri-las, mas alguém só pode ser santo na medida que Deus vê, se ela for o resultado da obra da graça de Deus no coração. Eu gosto da história de Spurgeon. Spurgeon contava uma história muito interessante sobre essa mudança de natureza, e ele dizia assim: imagine que você tenha uma leitoa rosadinha na sua casa. Você pega essa leitoa, você leva para o banheiro, para a banheira da sua casa, você dá um banho nessa leitoa, você enxuga essa leitoa, você coloca lacinho na leitoa, você borrifa perfume na leitoa, você coloca a leitoa sobre o sofá da sua sala e abre a porta. O que essa leitoa fará? Ela vai buscar o ambiente dela, não é verdade? A lama, o lixo, a sujeira. Mas você é paciente, você corre atrás da leitoa, pega a leitoa, coloca a leitoa no banheiro, dá um novo banho, lacinho, borrifa perfume, enxuga ali, ajeita, coloca em cima do sofá, deixa a porta aberta. O que a leitoa vai fazer? Ela vai voltar para o lugar dela. Você desistiu da leitoa, você diz: eu acho que agora eu vou comprar, vou pedir a alguém uma gata. Aí você pega a gata, você dá um banho na gata, você enxuga a gata, você usa até, ali um secador, gata. Você coloca um lacinho na gata,
coloca a gata em cima do sofá e deixa a porta aberta. O que vai acontecer? Ela vai ficar ali, não vai? Qual a diferença entre a gata e a leitoa? Ou como é que você muda o coração dessa leitoa? Só se for fazendo um transplante de coração de gato para leitão. É claro que isso é metafórico. E ele disse que é exatamente isso. Spurgeon dizia que é exatamente isso. O que Deus fez conosco foi transformar-nos de leitões a gatos. Ele mudou, a natureza é outra. Então, se a natureza é outra, não tem esse negócio de que o eleito pode viver de qualquer jeito, pode pecar, pode pintar o 7 por aí, porque vai ser salvo no final. Não vai. Se ele for eleito, vai. Mas se viver de qualquer maneira, ancorando-se nisso, não vai. Porque nunca foi. Ele só está no ambiente do engano. Os seus pecados denunciam que ele não está em Cristo. Então não vai. Não vai, não vai, não vai. Porque estão tratando leitões como gatos. E o problema é que o leitão, a leitoa, não se dá conta disso. Porque os seus olhos não foram abertos. Porque o coração não foi mudado. Então não faz sentido algum. Bom, se a eleição é verdade, pode viver de qualquer jeito, porque no final vai ser salvo mesmo. Vai nada. Sem santidade ninguém verá o Senhor. A última objeção, quinta e última, diz respeito a evangelismo e missões. Você já deve ter ouvido essa. Se Deus escolheu pessoas para a salvação, então não é necessário pregar o evangelho, pois no fim os eleitos vão ser salvos de qualquer maneira. Já ouviu isso? Você já falou isso? As pessoas que pensam dessa maneira, irmãos, ignoram os meios pelos quais Deus salva os pecadores. Ele não apenas escolheu a quem salvar, mas também como salvar. Por isso é que a igreja prega, por isso que nós pregamos. E porque pregamos, Deus vai salvar. Isso é certo. Isso explica, inclusive, alguns textos bem interessantes. Eu quero chamar a sua atenção para isso, antes de partir para as aplicações. Abra a sua Bíblia em Atos 16, de 6 a 10. E veja como você vai lidar com esse texto. Atos 16, de 6 a 10. Bom, Paulo está em viagem. E a viagem de Paulo é para anunciar o Evangelho. Ele está pregando o Evangelho para solidificar a fé dos irmãos e para plantar novas igrejas. É um trabalho, portanto, missionário, é um trabalho evangelístico. 16, 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, duas grandes regiões ali na região da Ásia Menor. Tendo sido, observe isso, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Irmãos, na província da Ásia havia pessoas que precisavam ouvir o Evangelho? O que vocês acham? É claro. Mas olha o texto, eles queriam pregar na província da Ásia, mas quem os impediu? Olha o texto, quem os impediu? O Espírito Santo. O Espírito disse não, e a pergunta que eu faço é, será que pessoas morreram no período que Paulo ficou fora dessa cidade sem lhes pregar o Evangelho? Mas foi o Espírito que os impediu. Verso 7. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Irmãos, então contornaram a Mísia e desceram a Trode. Durante a noite Paulo teve uma visão, e aí é muito interessante, né? Porque a visão já acha que é um anjo que apareceu. Eu vou provar para vocês aqui que foi Lucas quem apareceu. O homem da visão é Lucas. Veja o texto. Durante a noite Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo vê um homem, ele tem uma visão. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir da Macedônia. Por que eu falo que é Lucas? Até o verso de número 8. O discurso está em terceira pessoa do plural.
Veja o verso 6. Paulo e seus companheiros viajaram. A partir do verso 9, depois que ele tem a visão, ele diz assim: preparamo-nos imediatamente para partir. Ou seja, o autor da obra passa a fazer parte da narrativa. Quem é o autor da obra? Lucas. De onde Lucas era? Da Macedônia. Então aqui Paulo não viu anjo, não viu absolutamente outra coisa senão um ser humano semelhante a ele, em que pela visão de Lucas ele disse: eu tenho que ir para lá. Deus impediu eu entrar lá, Deus me impediu de entrar lá, mas eu tenho que ir para lá. É para lá que eu vou. E ele vai com Lucas. O discurso passa a estar em primeira pessoa do plural. Isso significa que a partir desse momento Lucas faz parte. E Lucas era da Macedônia, um médico macedônio. Então esse é um ponto extremamente importante para a nossa consideração. Mas o ponto é, como é que a gente lida com isso? O texto está dizendo que Deus tem controle e soberania sobre a pregação do Evangelho. Ele diz: é para lá, é para lá. Ele diz: é para lá, é para lá. Não é aqui, não é aqui. Só que nós não temos o controle disso. Não somos nós que decidimos. A nossa tarefa é ir a todos os cantos anunciando a mensagem. E se formos impedidos, deixe isso na mão do Senhor. É Ele quem coordena essas coisas. Mas lembrem-se que esses lugares aos quais Paulo não pôde pregar o Evangelho, havia pessoas que precisavam ouvir o Evangelho. Ou seja, evangelismo e missões é algo que está nas mãos do Senhor. E nós precisamos pregar o Evangelho. Meus irmãos, essas doutrinas da graça não foram dadas à igreja para as satisfações cognitivas de crentes, e nem para alimentar o fogo da lareira do debate teológico, que é o que a gente mais vê hoje. Mas são verdades que se desdobram no cotidiano da vida e fonte de grande consolação para a igreja. E há aqui aplicações que eu quero fazer para encerrar. A primeira delas: como partes de toda a bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo, a eleição e a predestinação são fontes de grande consolação. Então qual é o meu apelo ao seu coração? Saia da arena das discordâncias e dissensões e console-se nelas. Pare com esse negócio de debater eleição e predestinação. Gente, não vale a pena, porque normalmente, quando a gente entra num contexto de diálogo, a priori diálogo sobre os temas, daqui a pouco está uma loucura. Porque as pessoas são não ensináveis. E elas vão defender, elas vão se arrepiar, elas vão se agonizar por dentro, até tentar provar aquilo que muitas vezes não é provável, de um lado ou de outro. Então saia da arena, pare com esse negócio de ficar discutindo. Pare. Se você perceber que a pessoa é ensinável, se você perceber que a pessoa é humilde, e ela está disposta a te ouvir, com a Bíblia aberta, faça isso. Mas meus irmãos, não entre em debate, não entre na arena. Não entre nesse negócio, não vale a pena. Saia da arena dos debates, das dissensões, das discordâncias sobre esses temas. Console-se. Deus nos deu essas doutrinas para o nosso consolo, para o meu consolo e para o seu consolo, de que aquele que começou vai terminar. Ele é o autor e o consumador da minha fé. A obra não vai ficar no meio do caminho. O que Deus começa, Ele termina. Isso é fato. Isso é fato. Segundo ponto de aplicação: até que, pelo poder do Espírito Santo, alguém seja santo em seu viver, não é possível reivindicar para si a condição de eleito. Tem gente que gosta de colocar na camisa assim: eu sou um predestinado. Ou então colocar na camisa assim: eu sou um eleito. Para quê? Aliás, se aquilo é posto ali para criar treta, que é o que essa gente gosta, o fruto de evidência não é positivo, é negativo. Ou seja, a camisa que ele usa é a contradição da fé que ele diz professar. Besteira. Besteira. Prove com a sua vida que você é eleito. Como? Sendo santo. Meus irmãos, a santidade é a única coisa que de fato comprova a nossa vida no Evangelho. Volto a dizer, irmãos, não é frequentar ou ser membro da Redentor ou de qualquer outra igreja cristã. Isso não garante salvação para ninguém.
não é ler e debater livros de teologia. Eu gosto de ler, eu gosto de conversar sobre livros de teologia, eu dou aulas de teologia, mas a minha garantia não está nisso. Mas em vida santa. E vida santa, irmãos, é andar na presença de Cristo. Lembra que eu disse há instantes atrás sobre o texto de Efésios, né? Que nós estamos, o texto diz, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Olha, nesse momento aqui, todos nós estamos diante dele. Quando você sair daqui e for para a sua casa, você continuará diante dele. Quando você for para o seu trabalho, você estará diante dele. Quando você for para o seu entretenimento, você estará diante dele. Quando você for a um restaurante, você estará diante dele. Quando você for a uma praia, você estará diante dele. Então, se nós temos consciência que em todos os lugares nós estamos diante dele, inclusive na porta, no quarto com porta trancada, ou no banheiro com porta trancada, nós estamos diante dele, isso deve nos preocupar. Porque nós estamos diante dele, ele está vendo. Ele está vendo. E não adianta se apegar. Bom, eu faço parte da fé reformada. Para o inferno. Isso não garante salvação para ninguém. O que garante é Cristo. Você precisa estar numa igreja saudável, onde a palavra de Deus seja pregada com fidelidade. Mas isso não garante a sua salvação. Ele abre as possibilidades, porque você vai ouvir o Evangelho, e isso poderá abrir o seu coração para você crer. Mas não é o fato de pertencer a um grupo, é o fato de pertencer a Cristo. Ele vê tudo o que eu faço, ele vê tudo o que você faz. Portanto, empenhe-se para ser santo, porque a santidade é a única evidência da nossa eleição. E por fim, eleição e predestinação não são motivos para deixarmos de cumprir a tarefa de anunciar a Cristo. Alguns acusam: bom, vocês que creem na predestinação da eleição precisam evangelizar, porque no final todo mundo vai ser salvo mesmo. Besteira. Nós precisamos pregar o Evangelho, nós precisamos compartilhar Cristo com as pessoas. Nós precisamos, no contexto do trabalho, no contexto dos estudos, no contexto da sociedade de um modo geral. Eu, como um crente, preciso compartilhar Cristo. Eu preciso anunciar o Evangelho. É dever de cada um. É tarefa do povo de Deus. Porque você chega onde a igreja não chegará. Você chega a lugares que a igreja como instituição não chega, mas você chega. No seu ambiente de trabalho, por exemplo, como é que nós vamos parar lá dentro? Mas você está lá, então pregue a Cristo lá. Na sua família, pregue Cristo lá. Na sua escola, pregue Cristo lá. Na sua vizinhança, pregue Cristo lá, porque é esse o meio que Deus vai usar para salvar. Não tem outro. Pregar a Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu termino com uma história de William Carey, ou Guilherme Carey. Desculpa pela demora de hoje, mas o tema eu tive que condensar muita coisa para poder falar, porque se eu fosse falar tudo que veio na minha cabeça, acho que 3 da tarde seria pouco tempo. Mas 3 da tarde tem que celebrar a ceia e pregar em outro lugar. Termino com a história de William Carey, ou Guilherme Carey. Guilherme Carey era membro de uma igreja batista particular, na Inglaterra do século XVII. Perdão, século XVIII. E Guilherme Carey pulsava por missões. Ele queria pregar o Evangelho na Birmânia. E ele se preparou com a esposa para viajar para a Birmânia. E ele precisou comunicar isso ao seu pastor, John Hyland, pastor de uma igreja batista particular. Particular significa uma igreja batista de confissão reformada, uma igreja calvinista. E ele vai para uma reunião de pastores, com os presbíteros da igreja. E ali ele abre o seu coração dizendo: olha, eu quero anunciar o Evangelho na Birmânia. Deus está me chamando para pregar o Evangelho na Birmânia. E eu venho aqui, público, pedir o apoio da sociedade bíblica, da sociedade cristã, da sociedade evangélica, da sociedade batista, para nos ajudar, para nos sustentar nessa questão da pregação. E de repente, depois que ele termina de falar, ou quando ele está terminando de falar, o seu pastor, na presença de outros pastores, diz-lhe as seguintes palavras: jovem, sente-se. Quando Deus resolver converter os pagãos, o fará sem a sua ajuda ou a minha.
Ou seja, Deus não precisa de você, jovem, para salvar pecadores. Essa é uma visão corrompida que já havia naquela época e que há hoje entre muitos reformados. De que a gente não precisa pregar o evangelho, que Deus faz. Pois deixa eu lhe dizer, a consciência missionária de William Carey foi tão grande que ele não hesitou. Com todas as suas lutas, Deus faz algo extraordinário. Ele pega um navio para a Birmânia, que era a colônia inglesa. Mas em alto mar, e ele não sabe explicar o porquê na sua biografia, o navio pega uma outra direção. E ele vai ancorar, o navio vai ancorar na Índia. Ele não planejou ir para a Índia, mas ele vai para a Índia. E na Índia, Carey prega uma semana, ninguém se converte. Um mês, ninguém se converte. Um ano, ninguém se converte. 5 anos, ninguém se converte. 10 anos, ninguém se converte. 12 anos, a primeira conversão. Doze anos. Por que esse homem não voltou para a Inglaterra? Talvez alguns de nós, com alguns meses, dizem, não dá, né? Acho que eu entendi errado o recado do Senhor. Acho que é bom eu voltar para a Inglaterra. Ele pregou 12 anos, irmãos. Você tem ideia do que é isso? Ele vai para pregar o evangelho, para que pessoas se convertam. E depois, apenas de 12 anos, um homem se converte. Num lugar que não era o plano dele ir. Mas Deus o levou para lá. E lá, ao morrer, ele deixou uma igreja, que é conhecida como Igreja Batista Memorial William Carey, ou Guilherme Carey. E esse homem é conhecido até hoje como o pai das missões modernas. Alguém que foi levantado num meio semelhante ao nosso, de uma fé reformada, que acreditava nessas doutrinas que acabo de lhes expor, que confiou no Senhor. E Deus fez prosperar a sua obra, porque a obra pertence a Deus. Consolem-se, meus irmãos, nessas palavras. Consolem-se nessas doutrinas que foram reveladas por Deus para o nosso próprio bem-estar. Bom, já passei para vocês muito conteúdo. Vocês têm muita conversa para ter durante a semana. O almoço de hoje vai estar recheado. Eu só espero não ser a sobremesa. Vamos cantar.